Olá, educadoras, educadores. Nessa videoaula vamos tratar da participação de crianças e adolescentes na luta contra o trabalho infantil. Na verdade, nós vamos contar uma experiência da Caravana Cearense contra o Trabalho Infantil, que percorreu todo o estado do Ceará, debatendo a temática com os atores do sistema. Profissionais da educação, da assistência social, da saúde, dos conselhos, operadores do direito participaram dessas atividades. E o painel master, a principal atividade dessa caravana foi o protagonismo infanto-juvenil na Caravana Cearense contra o Trabalho Infantil. O que é isso? As crianças e adolescentes foram chamadas para a mesa, para uma roda de conversa. E todas elas falavam sobre a sua compreensão sobre o tema do trabalho infantil. Como esse tema já chegou na sua vida, se foi abordado na escola, na comunidade, se tinha alguma experiência de trabalho infantil, se conhecia na família ou na comunidade alguma experiência de trabalho infantil, nos seus pais, seus avós, como que essa questão do trabalho infantil é tratada na família. Então tivemos muitas falas dos adolescentes, destacando bastante a importância da participação dos pais nesse debate, e também tivemos muitas proposições para, os adolescentes apresentaram proposições para erradicar o trabalho infantil, para fortalecer a luta contra o trabalho infantil. E uma das iniciativas importantes dessa experiência foi que esses adolescentes saíram com um compromisso de embaixadores do ECA, com um compromisso de fazer a divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente e de promover debates sobre essas temáticas na própria escola e em escolas vizinhas. Inclusive, já tivemos alguns desses adolescentes que já tiveram a iniciativa de promover um debate, multiplicar esse debate na sua escola, participaram da caravana e depois promoveram o debate na escola. Uma experiência riquíssima, em que os adolescentes e as crianças se mostraram abordaram o tema com muita propriedade, algumas com muita desenvoltura, uma desenvoltura de temática, de segurança, de fala, própria de um profissional já com expertise na matéria. Outras, claro, ainda no início. Mas o mais importante dessa experiência, o primeiro, foi a garantia do direito de participação. É um direito, né, que está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito de participar do debate sobre as políticas da criança e do adolescente. Deve ser assegurado a essas crianças e adolescentes participar da sua opinião e essa opinião ser considerada. Na verdade, mais do que protagonistas, né, porque o protagonista é aquele ator principal, mas o ator acaba lendo, né, interpretando um papel escrito por outro. Nessa participação você tem que as crianças são autoras. As crianças e adolescentes são autores de sua história. E isso é fundamental na luta pela efetivação do direito da criança e do adolescente, na luta contra o trabalho infantil. Nessa experiência que tivemos, foram mais de 300 crianças e adolescentes, todas falaram, alguns com pouco tempo, algumas só conseguiram se apresentar. A maioria, em sua grande maioria, foi a primeira vez que tiveram a oportunidade de falar para adultos, de falar para profissionais, para autoridades, para prefeitos, secretários. Eles tiveram essa experiência de inversão de papéis, o que deveria já ser uma prática, que deveria ser normal, ainda é pouco praticado. Mas o que dessa experiência nós acreditamos que seja possível, dentro de pouco tempo, termos uma nova visão do direito da criança e do adolescente, porque esses adolescentes, essas crianças que participam desse debate, saem com uma consciência cidadã muito grande, com uma visão de protagonismo muito forte, e a questão, por exemplo, de fortalecer esse debate nas escolas pelo fortalecimento dos grêmios estudantis. Por exemplo, alguns desses adolescentes participam de grêmios, outros não. Eles já saem incentivados a participar. Muitos grêmios estudantis estão desmobilizados, e alguns existem só para, por exemplo, promover uma festa, mas não há um debate político, não há um debate sobre direitos, um debate sobre cidadania. Então, a ideia é que a gente consiga, nessa questão da abordagem do trabalho infantil em sala de aula, também destacar essa questão da participação efetiva das crianças e adolescentes como painelistas, como debatedores do assunto, que se crie um espaço nas rádios comunitárias para que elas também possam dar entrevistas e falar. Somente a partir dessa vivência, dessa experiência, é que as crianças e adolescentes vão, primeiro,
adquirir conhecimentos, adquirir segurança nesse debate. Também é importante que nessa reflexões, nesse debate, tenha a participação dos demais atores do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, e que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CMDCA, seja chamado a dar apoio a esse movimento de grêmios estudantis. Muitos adolescentes perguntaram: como é que eu faço para chegar ao Conselho Tutelar? Eu tenho o direito de pedir, por exemplo, uma explicação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Claro, tem esse direito, mas como é que eles vão fazer isso? Ele tem que, se eles não forem motivados a conhecer essas instituições, a conhecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Conselho Tutelar, como é que eles vão fazer essa experiência do protagonismo? Então, um primeiro passo seria a abordagem do tema, né, fazer uma reflexão dentro da escola, e depois dessas reflexões, a produção de tarefas, a apresentação das tarefas, mas também sempre oportunizar que em qualquer evento de criança que vá discutir a questão da criança e do adolescente, elas sejam chamadas a participar enquanto autoras, né, enquanto painelistas. Essa experiência é muito importante. Não precisamos nos preocupar com o conteúdo que essas crianças, esses adolescentes vão falar. É claro que se muitos adultos ainda não têm um conhecimento com profundidade sobre a questão do trabalho infantil, não vamos esperar isso das crianças e adolescentes. Mas, com certeza, a partir desse debate, dessa participação, elas vão se interessar em estudar o tema, vão fazer pesquisa, vão entrevistar outras pessoas e vão fortalecer a luta contra o trabalho infantil, fortalecer a luta, fortalecer os grêmios estudantis, que é muito importante para a formação de adultos, numa geração que vai responder. Por exemplo, a gente tem hoje ainda uma falta de, durante vários anos, não termos a questão do, por exemplo, de um grêmio estudantil forte, que debata as políticas, que tem uma consciência cidadã. A gente pode, a partir dessa temática do trabalho infantil, fortalecer a questão, por exemplo, da visão cidadã, de cidadania desses jovens, e, claro, quando adultos, eles terão uma outra postura.